Boa noite, queridos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como eu disse, eu sempre vou estar atualizando aqui vocês sobre os eventos finais. Hoje eu queria trazer uma informação aí profética, importante. Como eu disse, eu vou sempre estar falando sobre a questão do decreto dominical, falando também sobre a possível terceira guerra mundial, os eventos que envolvem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas hoje eu queria trazer uma informação diferente, uma informação profética, com base em Mateus, capítulo 24, que é um verso conhecido aí de vocês. Mateus 24, versículo 12, As palavras de Jesus dizem assim: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará." Então aqui Jesus, ele disse, aqui nesse texto, como nós conhecemos, que conforme vai se aproximando aí a sua vinda, a tendência do pecado se multiplicar. Interessante, que Jesus, conhecendo as fórmulas matemáticas, ele não utiliza a adição, subtração, nem a divisão, mas ele usa a multiplicação. Aqui ele vem dizendo, e por se multiplicar o pecado. Então Cristo aqui não está se referindo a uma multiplicação de 4 mais 4, que dá 8. Ele não quer dizer assim, nas palavras de Cristo ele não quer dizer assim, olha, o pecado vai aumentar como 4 mais 4 que dá 8. Não. Aqui em Mateus 24, verso 12, ele está dizendo que o pecado vai se multiplicar, ou seja, ele está usando a multiplicação. Então, ele está dizendo que o pecado ele vai se multiplicar como 4 vezes 4, que dá 16. Ou seja, cada ano que passa as coisas vão ficando pior. E a volta de Cristo vem ficando cada vez mais próxima. E um dos sinais vigentes da sua vinda é normalizar aquilo que não é normal. E criminalizar aquilo que é normal, que podemos dizer que não é pecado. A tendência dos últimos dias é criminalizar aquilo que não é pecado e normalizar aquilo que é pecado pela palavra de Deus. Nós sabemos aí que tem uma pauta aí que está em quase todos os países, que é o orgulho LGBT, QIA+. Eu não vou entrar no mérito das siglas, porque cada um de vocês deve conhecer, e sabemos também que o Brasil ele tem uma lei que protege aí, pessoas que seguem o movimento LGBTQIA+, na sua proteção, física, sua integridade, seus direitos. Até aí tudo bem, queridos? Porque nós sabemos que todo ser humano tem os seus direitos. Deus não obriga ninguém a seguir a sua palavra, Se um cristão está obrigando uma pessoa que segue a pauta LGBTQIA+, a ser cristão, ele está errado, ele está pecando. Uma outra coisa que a Bíblia é contra é a união entre igreja e Estado. Se alguns pastores também usar do evangelho da igreja para se candidatar e querer unir igreja e Estado, também está contra a palavra de Deus, porque Deus deixou os homens livres, cada um é livre para escolher o que quer bem. Então não vou entrar no mérito aqui se os que seguem o movimento LGBTQIA+, estão certos ou errados. Eles são livres para decidir o que eles querem das suas vidas, tomar suas decisões.
Mas sabemos que, como Paulo diz, tudo me é lícito e nem tudo me convém. Então, assim, a Bíblia, ela deixa isso expresso claramente em vários versículos, que o propósito original de Deus é a relação hétero, né, entre um homem e uma mulher. Esse é o plano de Deus. Quem quiser seguir uma outra relação fora disso está livre. Mas a Bíblia, a posição bíblica, né, essa não é uma posição nem minha, né, porque eu falo aqui pela Bíblia, não por mim. Uma posição bíblica é que Deus, ele abençoa aí o casamento entre um homem e uma mulher. Isso não é nem questão de preconceito e nem criminalização, é o que está na Bíblia, né? Se for realmente tornar a expressão, ou seja, a opinião criminalizada por dizer o que está na Bíblia, então todas as Bíblias do Brasil deveriam ser banidas, porque é o que está escrito lá, né? E a gente, como cristão, deve pregar o que está escrito lá. Também, assim, conheço e tenho amizade com pessoas homossexuais, e entre o movimento LGBTQI a mais, tem pessoas, sim, que, falando em questão moral, de caráter, são pessoas boas, né? Pessoas honestas, né? Sim. E eles mesmos se assumem que é difícil para eles escolher uma sexualidade. Muitos deles dizem que é difícil para eles mesmos escolher uma sexualidade oposta à vontade de Deus expressa na Bíblia. São sinceros, né? Reconhecem que não é fácil. E muito entre os movimentos LGBT são coerentes, né, naquilo que fazem. Ou seja, embora eles fazem, não consente que é certo, mas consente que é errado. Né? São pessoas, muitos têm, nesse momento também tem pessoas lúcidas também. Porém, queridos, nós vemos aí um movimento satânico, extremamente diabólico, que creio que muitos, né, que seguem a bandeira LGBTQIA+, muitos, não todos, né, mas muito entre eles não aceitaria o que está sendo feito agora na Alemanha. Na Alemanha, né, nós sabemos que a sigla LGBTQIA+, o mais, quando tem um mais no final da sigla, isso quer dizer que é acrescentar uma outra preferência sexual. Devido esse movimento pregar que os gêneros são diversos, né? São diversos. As preferências de amor também são diversas, né? O mais aí dá a opção de adendo, né? A opção de adição de um outro tipo de relacionamento afetivo. Eu creio que, nem eu disse, tem muitos que seguem a causa LGBT, que são coerentes naquilo que fazem, né? E tem outros que se aderem ao movimento por perversão mesmo, né? Por perversão, pura perversão. E nós estamos vendo agora na Alemanha um movimento, né? Inclusive, essa é uma matéria que foi lançada ontem, né? Vocês podem ter acesso a ela. Tá em sites internacionais, em inglês, alguns sites aqui no Brasil traduziu, né, para português, um movimento, né, adepto aí do orgulho LGBTQIA+, na Alemanha, estão protestando nesse momento a favor de acrescentar a letra Z no movimento LGBTQIA+. O que representa a letra Z? A letra Z representa a zoofilia. O que eles querem? Eles querem descriminalizar a zoofilia. O que é zoofilia? Zoofilia é o sexo com animais. E quando você vai ver, tem até algumas jovens, tem vídeos, né? Os vídeos estão em inglês, mas vocês podem colocar no YouTube, né? Se o YouTube aqui, pelo menos aqui no Brasil, não baniu o vídeo, mas você pode colocar no YouTube
e adicionar a legenda em inglês. Ali vai aparecer a legenda em inglês, você traduz e joga no Google Tradutor e vocês vão ver o que eles estão falando ali. E um dos argumentos que eles usam é o seguinte, que uma afetividade entre o homem e o animal já existe, principalmente relacionado a animais de estimação, cachorro, gato. E a questão é, se essa relação de amor entre o homem e o animal já existe, por que não se aprofundar mais essa relação em uma relação envolvendo um contato físico? Esse é o argumento usado por esse grupo. Então, com esse argumento de que o amor entre o homem e o animal pode ser aprofundado, eles querem descriminalizar a zoofilia. E muitos, é claro, que estão indo contra, porque há uma grande diferença. No caso, por exemplo, de uma relação homoafetiva, homossexual, normalmente é feito por pessoas de maior idade, que sabem o que querem da vida, e ali é feito um relacionamento consensual, ou seja, duas pessoas do mesmo sexo decidem se relacionar. Porém, muitos estão argumentando que o animal ele equivale a uma criança de 5 anos, 6 anos. Uma criança indefesa que não pode escolher por si. Ou seja, se acontecer um ato sexual entre um animal e uma criança, esse ato sexual ele não tem nada a ver com o amor entre um animal e o ser humano, mas se tornaria um abuso da parte do ser humano, né? Ou seja, quando o homem decide fazer sexo com o animal, não existe consenso, ele está automaticamente abusando ali do animal. Só que esse movimento ali na Alemanha querem acrescentar a letra Z no orgulho LGBTQIA+. Querem colocar a letra Z de zoofilia. Eu já falei isso alguns anos atrás e muitas pessoas não acreditaram, pois isso agora é realidade. Como é uma profecia, Jesus está dizendo aqui que o amor de quase todos vai se esfriar, né? Eu não duvido, queridos, eu não duvido que nos próximos anos aí teremos, pelas coisas que vão ao mundo, teremos uma letra Z aí na sigla LGBTQIA+. Eu sei que Deus ama todos os integrantes do LGBTQIA+, e Deus assim pretende salvá-los, né? E muitos são coerentes, né? Como eu disse, são pessoas, tem muitos entre eles pessoas honestas, pessoas boas, né? Não estamos aqui julgando o mérito do caráter dessas pessoas. Mas nós estamos julgando o mérito no que diz a palavra de Deus, né? Por mais que existem pessoas boas em todos os segmentos religiosos e não religiosos, segmentos do LGBTQIA+, a bondade humana ela não anula o que diz a palavra de Deus. Porque Deus, como Criador, o nosso Criador, ele sabe o que é melhor para nós. E não existe nenhum texto bíblico que Deus aprove essa prática. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e vamos orar por essas pessoas, para que esse pecado ele não se prolifere. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. German zoophiles have taken to the streets in protest against laws that forbid sex with animals. According to the protesters, German citizens should have the right to engage in sexual relationships with animals, including pet dogs. Zoophiles believe it's acceptable to be sexually intimate with an animal and want the LGBTQII+ rainbow movement to add a Z to its name. Under animal protection laws that apply in every civilized country across the world, it's illegal to engage in sexual relations with an animal. However, organisers of the Zoophilia Pride March say they are making headway in pressuring the German government to change the law by gaining the support of the mainstream majority.
In an interview published by Ruptly, one of the zoophilia pride marchers defends the concept of sexual relationships with animals. According to the pride marcher, sex with animals should be decriminalised because it's much easier to build relationships with animals than humans. The protester also brought his dog to the march to share the love and told the interviewer that the first dog he had sex with was male. However, he is currently in a relationship with a German Shepherd bitch. Once I had a sexual relationship with an animal. It was a dog, a male dog, who was who used me, let's say. And in the moment, I'm living together with a German Shepherd bitch. For me, it is far easier to build an emotional relationship to an animal than to a human. And so for me, it's even easier to have some sexual contact with an animal than with a human. Ja, Hunde gucken. Does that dog look happy to you? The major reason many are adamant that zoophiles should be not accepted by mainstream society involves the issue of consent. Some think it's the equivalent to child abuse, where dominance is imposed on a weaker party that is incapable of giving consent. Paedophilia is currently being normalised by the global elite, and those who consider themselves liberal are increasingly under pressure to accept deviance as normal. Make no mistake, they are coming for our children. A Pennsylvania Department of Corrections counsellor who works with sex offenders stoked controversy last week after defending minor attracted persons, also known as MAPS, and complaining that the term paedophile is a judgmental, hurtful insult. In a video posted to YouTube that has since been clipped and gone viral on Twitter, Miranda Galbraith says paedophiles are probably the most vilified population of folks in our culture. Folks, my name is Miranda. I use she, her pronouns, and I'm a licensed professional counselor and sex therapist in Erie, Pennsylvania. And today I want to talk about minor attracted persons. And I want to talk about minor attracted persons because they are probably the most vilified population of folks in our culture. And most folks are making incorrect assumptions about them without actually knowing much about them. And those assumptions create harm for an already marginalized population. You may have noticed that I'm using the term minor attracted persons, sometimes abbreviated to MAPS, instead of the more commonly used term pedophile. And I'm doing this because the term pedophile has moved from being a diagnostic label to being a judgmental, hurtful insult that we hurl at people in order to harm them or slander them. I also prefer person-first language that recognizes that any label we might apply to a person is only part of who they are and doesn't represent everything that they are. We are all people first with many different facets or parts of ourselves, and this includes folks who are attracted to minors. So to start with, let's talk about what a minor attracted person is or who they are. This term simply means that the person has an enduring sexual or romantic attraction to minors. They've not chosen this attraction, just as the rest of us have not chosen whatever our attraction is. You don't get to choose to be heterosexual or to be gay or whatever you are, and you don't get to choose to be a minor attracted person. Some minor attracted persons are attracted to a specific age range of minors, while some are not. And some minor attracted persons are exclusively attracted to minors and are not attracted to adults at all. Some minor attracted persons are also attracted to adults. Hey everyone,
So today I'm going to be doing my video on 10 reasons why I think women should have sex with dogs. Reason number 1, women in history have practiced it. There have been documented cases of ancient Romans and Greeks practicing it for pleasure. Reason number 2, dogs' tongues can get in very hard to reach places and it can feel amazing. Reason number 3, you cannot get pregnant. It is impossible for a dog to impregnate a human, meaning you can have sex 24/7, risk-free. Reason number 4, you cannot get an STD, which is a huge thing nowadays. If you're allergic to dog sperm, that's the only way it can harm you. There was actually a case in, where was that? I think it was in Europe, of a woman dying from an allergic reaction. So that's just pretty much the only thing that can harm you, is if you're allergic to dog sperm. Reason number 5, it has been around since the beginning of time. There have been cave paintings of it since 2000 BC. So it's been around a while. Reason number 6, it's legal in some countries and states, so you can enjoy it. Will you stop biting on my skirt? It is, okay, where was that? I think I was on 6. Yeah, it is legal in some countries and states, so you can enjoy it pretty much without worry, other than judgmental people and religious people. That's pretty much all you have to worry about. Reason number 7, some people like to think of it as a kink. You are fully submissive to a wolf or canine. Some people like to think of it like that. It's something that most people wouldn't do. So some people like to think of it like that. Reason number 8, it's convenient. You don't have to, there's the dog just right there. You don't have to, you don't have to go out to find sex. It's right there in front of you. It's around you. The bathroom. Reason number 9, they don't nag or complain. They are silent companions. You a silent companion? Yeah. They are. They're good. Reason number 10, they are easy to train. It's not hard to teach your dog phrases, words, or show them certain objects to initiate sex. This protects you from your dog humping you in front of your family or friends. Yeah. There's my 10 reasons. Oh, Jesus.